Atenção, grande ABC em São Paulo. Vem aí mais 2 grandes lançamentos da Patriani em São Bernardo, os 2 na Kennedy, a avenida do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de 2 e 3 suítes e o outro com apartamentos de 3 suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla e tomada para carro elétrico para todos os apartamentos. 2 condomínios tão modernos que têm até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ABC. São Bernardo parece outra cidade e é. Fale com a Patriani. A Bela Vitória também tem excelência em lanches. Estão vendo esse aqui na minha frente? É o Dom Pedro I. Leva filé mignon, queijo, alface, tomate, uma pimentinha aí. É espetacular. Agora, como harmonizar bem sem perder a sua independência financeira? Olha, esse Shack é um Cabernet Sauvignon num custo-benefício altamente interessante. Vale muito a pena e vai harmonizar bem com esse lanche. Agora tem um que harmoniza melhor ainda. Esse Winemakers Secrets Barrios. Sabe por que ele chama Secrets? Porque exatamente as uvas das quais ele é feito e o modo e o ano de produção, todos eles são mantidos em segredo pelo enólogo, que não permite que seja divulgado. Então é uma experiência que você faz, é uma espécie de degustação às cegas. O Secret ele é recomendado para vários tipos de pratos e principalmente para lanches como o Dom Pedro I. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro, feliz Ano Novo, feliz 2003 para todo mundo. Esse é o primeiro bloco Saúde do Homem de 2023. Vou conversar aqui com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto. Professor, feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, Joaquim, para você e para todos que estão nos assistindo. Ótimo. Professor, eu estava vendo aqui, começou o ano, mas já começou trabalhando a todo vapor. A gente está gravando aqui, para quem não sabe, hoje é 12 de janeiro, e nesta semana, né, uma quinta-feira, desde segunda, o professor já tem trabalhado bastante. E me chamou uma atenção uma publicação tua de uma cirurgia num paciente de 85 anos, com tumor maligno, se não me engano, renal, né? E me veio à mente uma discussão que eu tive até com os amigos há alguns dias. A gente ouve dizer o seguinte: depois de determinada idade, 80, 85, não vale mais a pena operar, não vale mais a pena correr o risco de uma cirurgia. Mas esse caso prova que não é bem isso, que dá para discutir caso a caso, não é, professor? Sim, Joaquim, esse é um conceito mais antigo, né, que considerava uma média de vida, né, do homem, por exemplo, com 75 anos, e se ele não tivesse pelo menos uma expectativa de vida de 10 anos, ou seja, está ali com 65, 70 anos, acima disso não seria válido fazer o tratamento. Né? Hoje em dia, para você ter ideia, tem uma especialidade da urologia que é a urogeriatria. Um dos assuntos que é tratado são os cânceres, que foi o caso desse paciente. Né? Mas a urogeriatria trata de problemas da próstata, da bexiga, da sexualidade em indivíduos mais velhos, porque a longevidade do ser humano está aumentando. Você tem a média de idade populacional, mas você tem indivíduos que chegam para você com 75, 80 anos no consultório, que são atletas, que jogam tênis, que têm uma vida intelectual de trabalho perfeita, né, que não tem demência, que não tem problemas psíquicos.
Enfim, hoje em dia o mais moderno é fazer uma personalização caso a caso. E existem scores, né, que os próprios geriatras utilizam para saber quantos anos aquele indivíduo tem expectativa de viver, né? Então, o que que a gente faz? Um balanço da doença que está afetando ele. No caso desse paciente, era um tumor renal com muita irregularidade e necrose dentro do tumor. Tá? Tem vários trabalhos na literatura médica mostrando que tumores renais pequenos, sem essas características de agressividade, não tem benefício em serem tratados em pacientes acima de 80 anos de idade. Só que esse caso era uma exceção. Paciente muito bem, com pouca comorbidade, com a família longeva, vivendo 90, 95 anos, e um nódulo muito necrótico, muito irregular, ou seja, crescendo aquele nódulo, a chance de metástase e disseminação da doença e reduzir o tempo de vida desse paciente. Então, obviamente, isso é discutido com a família, né, caso a caso, e a gente tem esse balanço do tempo de vida que o indivíduo tem e da agressividade da doença que está afetando ele. E em algumas situações como essa, né, e aliado a tudo isso, a tecnologia médica, onde a gente pode fazer uma nefrectomia parcial, por exemplo, preservando todo o rim, com mínima invasão, com incisões pequenas, quer dizer, só fica uma incisão um pouquinho maior para tirar o nódulo, onde o indivíduo tem alta com 1, 2 dias de hospital, a recuperação plena. Então, tudo isso somado foi o que esse paciente recebeu, né? 85 anos, um tumor aparentemente agressivo, que foi feita a cirurgia parcial e ele foi operado ontem. Hoje ele está excelente, está muito bem, muito provavelmente amanhã ele deve ter alta do hospital. Então Não veja que a precisou coisa nem de evolui. terapia, nem de terapia intensiva, né? Precisou. Não, ele foi para o quarto, não tomou sangue. Então, veja, a gente reserva, deixa reservado, né? Sim, Mas quando vai bem a cirurgia, ele entra como praticamente um indivíduo que não tem essa idade, né? correto. Porque a reserva biológica dele demonstra que a idade biológica, física dele é mais jovem. Certo. Então, a gente deve ter hoje a mente aberta. Obviamente que a gente não vai operar qualquer paciente de 85 anos de idade, mas quando o paciente tem um perfil físico bom e a doença exige um tratamento, a gente tem feito cirurgia assim até para câncer, que é uma cirurgia de porte grande Correto. nesses pacientes. E aí entra uma conversa, um bate-papo, no caso, se tiver, com o geriatra que cuida dele, com outros médicos, porque aí esse conceito discutido entre os vários profissionais de medicina vai permitir um atendimento, um tratamento bem melhor, né? É isso? Não tem dúvida. Quanto mais a gente fala que, principalmente em cirurgia, na medicina em geral, mas em cirurgia é muito isso. A gente precisa ter segurança. Então, a gente sempre manda no clínico, no cardiologista para avaliar, para ver o risco operatório. E nesses indivíduos que a gente fala com alto nível de fragilidade, que são indivíduos acima de 80 anos de idade, ter uma avaliação do médico geriatra que cuida do paciente. Os pacientes tomam polifarmácia, várias medicações, que às vezes influencia com o que a gente usa no pós-operatório. São pacientes com risco aumentado de terem delírios no pós-operatório, qualquer infecção, qualquer coisa, queda de pressão, dá problemas mentais nesses pacientes. Então, eles são muito frágeis, a gente tem que correr tudo muito bem, muito controlada a agressão, pouca hemorragia, tempo operatório bom, para ter um resultado adequado, como a gente obteve, por exemplo, nesse caso. Correto. E outra, a gente começou falando de ano novo, é mais um ano de vida para todos nós, para todo mundo, e a gente, graças à medicina e graças a Deus principalmente, a gente vem vendo as pessoas vivendo cada vez mais. Hoje é muito comum você encontrar com pessoas de 90, 95 anos, e em plena atividade ainda, né? Então, esse avanço, esse progresso que se tem aí na medicina, nessa área exclusivamente, especificamente, ela traz uma qualidade de vida muito melhor para todos, né? Isso ninguém tem dúvida. A gente sabe que a idade média no começo do século era 50 anos de idade. Até um colega meu postou uma folha de jornal
de 1920, alguma coisa assim, dizendo as idosas de 50 anos. Hoje, hoje, hoje as senhoras de 50 anos conservadas são maravilhosas, modelos fotográficas, Verdade, né? é Tem verdade. atividade sexual, reposição hormonal, estão super bem e nem estão pensando em deixar a vida tão cedo, né? Vão viver Aliás, 20, 30, 40 anos, é né? verdade. As Eu estava idosas de pequeno que 50 anos. na semana passada eu fiquei bravo com uma colega minha, uma jornalista, que publicou uma notícia num portal aí, dizendo uma idosa morreu ao chocar a moto dela contra um poste. Aí eu comecei a ler a matéria, uma idosa de 65 anos. Eu falei, que 65 anos é idoso agora? Eu não me considero, vou fazer 65 esse ano, não me considero idoso, não. Na verdade, por classificação da Organização Mundial da Saúde, está bem no limite. Também no Considera limite. acima de 65 anos a melhor idade, né? Que era a Melhor idade. terceira idade. Para não falar idoso, que é um negócio depreciativo, parece que a pessoa tá esperando a morte, né? Está no final da vida. Fala melhor idade ou terceira idade, eu acho que cabe bem, porque já é o terceiro terço da vida, vamos dizer assim. Depois de Verdade. 65 anos, encaixa, É. né? Mas é por definição, sim. Verdade. Mas, professor, a gente está chegando aqui no final. Se tiver algo que queira acrescentar dentro desse tema que eu não perguntei, fique à vontade. Cada vez mais antigamente a gente falava, paciente acima de 70 anos passa uma vez no médico por obrigação, mas a gente não pede exames, a gente não investiga, a gente não vai em frente, não é bem verdade. Tá? Isso é caso a caso, óbvio, o indivíduo de 70 anos que está muito mal, com várias comorbidades, a gente não fica tentando diagnosticar pequenos tumores de próstata, por exemplo, que tem uma evolução lenta, né? Mas caso a caso, sim, a gente faz exames e em algumas situações a gente trata pacientes de mais idade, tá? Então precisa ser bem personalizado caso a caso. Tá ótimo. Professor, semana que vem tem mais bloco Saúde do Homem. Obrigado por mais essa aula aí. Até lá, hein? Isso aí, feliz ano novo para todos. Para todos nós. Semana que vem a gente volta aqui com o bloco Saúde do Homem, o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, conversando com a gente. Até lá. Olha, uma boa tarde para todos vocês, uma ótima semana. Segundo ano, e a gente está aqui vistoriando o nosso futuro H-Olhos. É isso mesmo, o nosso futuro hospital exclusivo para o atendimento oftalmológico que está nascendo na nossa cidade. Esse prédio estava em desuso, fica aqui na Rua Cara, anexo à Cidade das Crianças. E ainda neste semestre, nós já estamos com mais de 70% da obra, e você já pode avaliar, concluída, o que nos permite garantir que neste semestre de 2023 nós estaremos entregando mais esse importante equipamento de saúde para a nossa cidade. O Dr. Edson é o nosso secretário adjunto da saúde. Isso vai permitir ampliar e chegar a quantas consultas e procedimentos por mês aqui, Dr. Edson? Vamos ampliar em torno de 50%, sendo algo em torno de 3 mil consultas e 400 procedimentos. Aqui nós faremos todo o atendimento oftalmológico concentrado na nossa cidade. É mais um hospital que você, morador de São Bernardo, ganha ainda este ano. Boa semana para todos. Atenção, Grande ABC em São Paulo! Vem aí mais 2 grandes lançamentos da Patriana em São Bernardo, os 2 na Kennedy, a avenida do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de 2 e 3 suítes e o outro com apartamentos de 3 suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla e tomada para carro elétrico para todos os apartamentos.
2 condomínios tão modernos que têm até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ABC. São Bernardo parece outra cidade e é. Fale com a Patriani.